Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Liga de Virologia e Transplante Renal da UFC. Eu sou Ana Rebeca Najosa, eu sou atual presidente da UTREM e já sou ligante há 4 anos, faço parte desse projeto desde o meu terceiro semestre. E hoje nosso objetivo é trazer a urologia para mais perto dos estudantes, discutir casos quando necessários e falar sobre a realidade da especialidade. Para começar com chave de ouro, nós trouxemos hoje o Dr. Alexandre, é nosso convidado. Ele é formado médico pela UFC, mestre pela UFC e doutor, e nosso professor adjunto aqui. Então, bom filho, a casa torna. Ele recebeu da UFC toda sua formação e agora volta para nos ensinar. Dr. Alexandre, gostaria que o senhor se apresentasse aqui, dissesse um oi. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Saboia, sou, como ela me apresentou tão brilhantemente, eu não sei se eu mereço essa coisa toda, mas assim, a gente realmente é muito feliz de estar aqui dentro de onde praticamente eu nasci, né? A gente, desde que eu me entendo por gente, eu entrei nessa faculdade com 17 anos e eu devo muita coisa a ela, né? Então assim, a gente fica realmente muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre o que a gente viveu nesse tempo todo até aqui, né? Então eu acho interessante que até isso sirva como um pouco de exemplo, né? Talvez todo mundo tem o seu caminho, mas eu acho que se você começar a se espelhar em pessoas, né? Eu sempre me espelhei muito nisso. Você começa fica mais fácil o seu caminho e as suas escolhas, né? Então é importante. A gente sabe que vive uma sociedade com múltiplas informações, coisas que não acabam não interessando tanto a gente. E a gente acaba se perdendo no caminho. Então acho que isso aqui é fundamental, né, como o primeiro passo. Então, até para você que estiver na dúvida, querendo começar alguma coisa sobre a urologia, eu acho que aqui é um lugar interessante. Eu parabenizo, né, a Liga. Isso foi uma ideia que a gente teve juntos, né? E eu acho que é a primeira de uma profícua conversa que a gente vai ter no futuro aí, com muitas outras pessoas aqui ajudando juntos, né? Perfeito, doutor. Muito obrigada. Nosso primeiro tema é sobre a escolha da medicina e da urologia. Então, primeira pergunta, como foi seu processo de escolha pela medicina como um todo? Assim, eu acho que eu tenho uma crítica muito grande à nossa questão educacional, né? Eu vou ser bem honesto, quando primeira vez que eu fui fazer medicina, quando eu escolhi, né, eu tinha 16 anos, né? Então, você parando para pensar, 16 anos é uma coisa muito nova para você escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida, né? E hoje, obviamente, a gente não tem muito mais informação do que na época. Eu terminei meu ensino médio em 98, né? Então, nessa época a gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje, né? Então, obviamente, hoje é um pouco mais fácil a gente ter mais informações sobre as notícias. Mas, assim, na época, me pareceu um caminho mais certo para trilhar, né? Eu vinha do colégio militar, eu era do colégio militar até o final do segundo ano, e no final do segundo ano, terceiro ano, eu fui para o 7 de setembro para fazer um ano um pouco melhor, né? Porque já na época o colégio militar ele não tinha tanto uma preparação, né? Na minha época era vestibular, hoje é Enem, né? Mas na época era vestibular. E aí eu acabei fazendo essa mudança para o 7 de setembro. E durante o meu ano de terceiro ano, durante a minha avaliação das possibilidades, eu notei que realmente a medicina tinha me dado esse chamado, né? Eu tinha alguns exemplos, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que durante toda a sua carreira você vai tendo exemplos e você vai... E é importante, né? Eu digo muito isso, que você tem que ter 3 pessoas que você se espelha. Você tem aquela pessoa, isso aí isso para tudo na vida, né? E nessa época eu já tinha esse pensamento. A primeira é você que quer saber quem é que você daqui a 5 anos, uma pessoa, um profissional daqui a 10 anos e um profissional daqui a 10, a 20, 30 anos. Então isso daí faz com que você trilhe uma carreira daquilo tudo, do que você realmente tem. Obviamente a vida nos traz, né, surpresas, né? Isso aqui é legal, mas você tem um norte, né? E você se espelhar em profissionais fica fácil. Eu tinha meus tios, eu tinha 2 tios meus que eram médicos e tinha o meu avô também, foi um dos primeiros médicos aqui do Ceará, fez faculdade em Pernambuco, porque não tinha faculdade aqui. Então realmente eram pessoas que me espelharam a fazer medicina e acabou sendo um caminho meio que natural, né? Já estudava muito, tinha noção de que tinha capacidade e na época eu acabei escolhendo por isso daí, né? Então foi assim o meu caminho. Aí acabei que vestibular, acabei passando
de primeira e já entrando na universidade e trilhando meu caminho até hoje. Então foi influência da família? Foi influência da família, né? E uma série jovem. de escolhas. Exatamente. E aí é isso que eu digo que eu critico, né? Porque nessa época você não tem muita noção do que você quer. Ainda hoje eu ainda sou muito crítico. Eu acho que a gente deveria, por exemplo, eu acho legal a forma como nos Estados Unidos é feito. Você faz um college, que aí você pode, a partir desse college, escolher coisas que você escolhe. Então você faz, por exemplo, né, você faz um college mais ligado à parte biológica, né? E no segundo momento você diz, que eu quero medicina, eu quero farmácia, eu quero alguma coisa assim. Eu acho que isso é mais lógico. Isso é uma crítica que eu tenho, porque com 16 anos, apesar de a gente poder votar, eu acho que a gente ainda não é capaz de criar escolhas que vão durar para a nossa vida inteira, né? Acaba que você tem um risco bem grande de opções, você tem que escolher e tem idade. É a mesma coisa dentro da medicina. Como é que você chegou a escolher a urologia dentre todas as especialidades? Tá, isso foi um outro processo, né? É um outro processo que eu digo que foi realmente um processo, né? Aí eu já acho que durante a faculdade você amadurece, né? Então você dentro da sua faculdade você amadurece. E eu acho fundamental você entrar com a mente aberta, né? Então eu tinha muita pena dos amigos que dizem, eu quero ser neurocirurgião, né? Então o cara faz a faculdade inteira pensando naquilo, fazendo naquilo e muitas vezes chega no final nem escolhe aquilo, né? Isso faz com que você perca a oportunidade. E eu brinco muito com meus alunos de que a universidade ele é um parque de diversões, né? As pessoas não têm noção disso e só vão ter noção disso muitas vezes quando já passou, né? E eu falo isso para os internos, para os alunos que passam comigo, que a gente tem uma possibilidade enorme de passear por todas essas especialidades, todas essas disciplinas, todas essas cadeiras e aproveitá-las da melhor forma possível, né? Então aquilo ali para mim eu sempre tive essa noção. Então eu fazia cada cadeira, na minha época era cadeira, né? Hoje é disciplina, né? Módulo. Mas eu passava por cada disciplina, cada cadeira, como se eu fosse fazer aquilo. Se eu pudesse dar um exemplo, assim, se eu pudesse dar uma dica assim, de como aproveitar a faculdade, é isso. É você ter a noção de que aquilo ali é um parque de diversões e você tem que aproveitar cada coisa como se você fosse fazer aquilo. Então, por exemplo, eu entrava numa cadeira, numa disciplina de, farmacologia. Eu ia estudar aquilo ali como se eu fosse fazer aquilo ali. E à medida, e vou ser bem honesto, durante toda a faculdade eu não sabia o que eu queria fazer. Até o quinto semestre, ou até o quinto ano ali, entrando no internato. E quando eu entrei no internato, assim, eu tinha uma noção, engraçada essa história, é bem real mesmo, assim, né? Então quando eu entrei no internato, a minha ideia era fazer pneumologia. Então, eu entrei no internato, eu fiz muita coisa, durante a minha faculdade eu fiz PIBIC, eu fiz monitorias as mais variadas possível, fiz monitoria de anatomia, era um monitor de traumato ortopedia, né? Então fiz 2 anos de PIBIC, né, na parte de microbiologia, né? Então durante a minha faculdade foi bem eclético assim, né? Eu fiz vários estágios, na minha época tinha o estágio de Messejana e tinha o estágio da Santa Casa, que eram os mais concorridos, né? E aí eu acabei fazendo os dois, são estágios sensacionais que abrem a mente de qualquer pessoa, né? Então aí quando eu cheguei no internato, aí no internato eu comecei a ter uma noção de que assim, poxa, o que é que eu vou fazer, né? A minha ideia inicial era fazer pneumologia. Então eu comecei meu internato pela clínica e durante todo o meu internato de clínica, e eu no internado mais do que na faculdade, você tem que mergulhar no internato. O nome internato não é por acaso, né? Assim como o nome residência não é por um acaso. O internato é para você ficar internado mesmo no hospital, junto com os seus pacientes, né? Porque ali vai ser uma explosão de conhecimento, eu digo muito isso. Você tem uma explosão de conhecimento naquele momento. Por quê? Porque você está lá com todos os as suas coisas sensoriais, né? Tudo aquilo sensorial, tátil, visual, auditivo, né? Nasal. Então realmente é uma coisa que a gente realmente fica assim
você fica impressionado com aquilo tudo, né? Porque realmente é uma explosão. E se você faz tudo aquilo com dedicação, como eu sempre procurei fazer, fui perfeitão, via para minhas festas e tudo, mas assim, tentava fazer aquilo como se eu fosse fazer aquela especialidade, você acaba aprofundando e gostando daquilo ali de uma forma que aquilo vai... E aí você vai se adaptando. Então, durante o internato da clínica, eu já estava praticamente acertado que ia fazer pneumologia. E aí veio a mudança, né? Eu terminei o meu internato de clínica, adorei meu internato de clínica, aproveitei pra caramba, e não, agora eu vou pra cirurgia, vamos ver como é que vai ser, se eu vou gostar e tudo. Aí meu primeiro internato de cirurgia, eu rodei na cabeça e pescoço. E na época, na cabeça e pescoço, só tinha o R4, que era o último, né? Que era o Sérgio Barros, que hoje eu já agradeço, brinco com ele, a gente se encontra. E eu falo pra ele que quem me fez mudar foi ele, né? E aí foi um mês muito, muito profundo, assim, um mês de imersão mesmo, porque não tinha residente na geral, só era ele e 2 internos, que era eu, e o outro interno era o Januário, que é cabeça e pescoço, cirurgião de cabeça e pescoço, que foi meu colega de residência, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, né? E hoje é preceptor da cabeça e pescoço aqui do hospital. Então quando a gente rodou esse mês, a gente fez tudo praticamente, porque não tinha residente da geral. Então a gente fez traqueostomia, e aquilo ali me enfeitiçou de uma forma que eu disse, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Então eu não me esqueço, assim, a minha lembrança é clara, isso já faz, sei lá, isso foi 2002, né? Então faz mais de 20 anos. Não me lembro, eu tava numa cirurgia grande, uma pelviclossomandibulectomia, cirurgia maior da cabeça e pescoço, isso são 10h30 da noite. Aí você, rapaz, é isso aqui que eu quero pra minha vida, né? Então, essas coisas é que mudam a gente assim, né? Então, foi muito legal, foi muito legal. Então, depois disso eu mudei completamente. Então, tudo mudou naquele dia, né, pra mim. E aí, isso aqui é interessante de você ter a mente aberta, né? Eu tinha mais ou menos organizado a minha vida, mas não tinha nada muito certo, né? Então, a partir daquele momento, eu decidi, não, eu quero fazer cirurgia na minha vida, e é isso aqui. E aí comecei a desenvolver, e daí pro final da residência, continuei aproveitando, do internato, continuei aproveitando, mas aí já tendo a certeza que eu queria cirurgia. E a urologia só apareceu na minha residência de geral, né? Durante a minha residência de geral, eu passei por todas as especialidades, me encantei pela vascular também, né? E aí, nessa época, e aí quando você vai escolher a especialidade, eu converso com todos os meus alunos, internos e residentes, você tem que levar em consideração 3 coisas, né? E aqui já vai como ensinamento que eu sempre levei na minha vida. A primeira coisa que você tem que levar em consideração quando você vai escolher qualquer profissão, né, a especialidade, é que você tem que gostar de estudar aquilo que você está estudando, né? Então, gostar de estudar, gostar de se aprofundar e fazer com que o seu desenvolvimento intelectual não seja um fardo, seja um prazer. Então você pega um livro, poxa, isso aqui é muito legal, eu gosto de estudar. Então se você gosta de estudar aquilo ali, já é um bom indício de que aquela vai ser sua especialidade, né? A segunda coisa, que já é uma avaliação mais profunda, é de você avaliar o dia a dia daquela especialidade, se você gosta daquilo ali. Então, por exemplo, não adianta nada, ou realmente você teria que se adaptar, se você adora estudar, vamos dizer lá, medicina intensivista ou emergencista e não gosta de dar plantão, né? Então, você vai sofrer com aquela parte da vida, né? Então você precisa ver se naquela especialidade, o dia a dia daquela especialidade atende ao que você quer passar pro resto da vida, né? E a última coisa é o mercado, que é secundário demais, porque eu digo para todo mundo, se você gosta de estudar, se você gosta do dia a dia daquilo ali, obrigatoriamente você vai ser um bom profissional, obrigatoriamente, né? Então aí a terceira fase, que é o mercado, é só para aqueles casos em que você realmente tem uma dificuldade muito grande de ver se o mercado vai evoluir ou não vai. Então isso aí tem que ser analisado a cada caso, e foi isso que eu analisei. E quando eu fui botar no peso, veio a urologia. A urologia juntava tudo que eu gostava. Eu sempre gostei de clínica, sempre gostei de estudar. Então a urologia, eu brinco muito, 80% é clínica e 20% é cirúrgica, né? Tinha as cirurgias que eu gostava de operar, que eram cirurgias de laparoscopia, né? Que tinha muita laparoscopia muito avançada na urologia, e hoje é a minha sub-área, né? Laparoscopia e robótica, né? Então
foi exatamente isso que me fez levar à urologia, e foi uma decisão muito natural, pensada e desenvolvida com muita tranquilidade. Entendi. Então o doutor Alexandre hoje seria pneumologista se a cirurgia de cabeça e pescoço não tivesse lhe sequestrado na clínica. Exatamente, isso mesmo. Olha só. E a própria urologia só foi escolhida mais na frente. Mais na frente, com o amadurecimento daquilo, né? Cabeça e pescoço é porque, como eu falei, você desenvolve as suas habilidades, você desenvolve aquilo que você se vê melhor naquilo ali, e aí você toma uma decisão para dizer, olha, aquilo ali que eu acho que eu vou me desenvolver melhor, né? Eu até pensei também, durante a minha residência, de fazer cirurgia torácica, né? Que era uma área que eu gostava também. Só que a cirurgia torácica meio que ficou assim, pela questão do dia a dia, né? Você não faz um ambulatório, você não faz assim, os pacientes não ficam com você. Então isso aí é outra coisa que eu gostava. Eu gosto desse contato com o paciente, de ser aquele seu paciente durante anos e anos, como eu tenho hoje pacientes que são meus há 15 anos. Então, e meio que na torácica você não tem tanto isso, né? E também tem as questões das cirurgias mais limitadas. Aquilo ali para mim era um pouco, né? Então mudou um pouco, e hoje não. Hoje eu realmente estou altamente feliz com a minha especialidade, e é um negócio que eu não quero mais nada diferente da minha vida. Entendi. Que bom. Nós todos ganhamos. Nós como estudantes, os pacientes. E nossa próxima pergunta vai ser sobre o seu dia a dia como urologista. Como é o cotidiano do urologista aqui no Ceará, aqui em Fortaleza? A nossa profissão, felizmente, aqui em Fortaleza ainda, assim, falando de mercado, né, falando do que a gente realmente ainda tem um mercado muito bom, né? Infelizmente, a gente, por uma questão mesmo de financiamento, né, o SUS ainda deixa a desejar, e esse mercado poderia ser maior ainda, né, dependendo do número de serviços, né, que poderiam pegar esses pacientes, né? Mas assim, a rotina do urologista, eu brinco muito com meus residentes, assim, o cara que entrou na urologia achando que ia só operar, se deu mal, né? Como eu falei, a urologia é sem dúvida nenhuma uma especialidade clínico-cirúrgica, mais clínica do que cirúrgica. Então hoje, a grande maioria dos meus dias são de ambulatório e consultório, né? Obviamente, como docente, eu tenho outras obrigações e outras questões que realmente eu gosto também, obviamente sou louco, que também dividem a questão ambulatorial. E as cirurgias são consequências do seu consultório, né? Então você não pode achar que vai só operar se você não faz um consultório para você, vamos dizer, captar seus pacientes, né? Então essa captação depende basicamente dos seus atendimentos, né? Então o dia a dia basicamente é de consultórios, né? E cirurgias que porventura eu estou falando isso do urologista normal, né? O urologista que sai hoje, que termina, ele vai basicamente ou trabalhar em algum serviço hoje do SUS, que está crescendo muito. A gente tem vários serviços que operam muito, né? A gente tem, além daqui do Hospital das Clínicas, né? Então tem alguns profissionais que trabalham com a gente, que são da EBSER, que são do UFC, né? Mas você tem hoje pelo menos o Hospital da UES, né? Que é o do Hulk, que tem cirurgias lá, né? O Leonardo da Vinci tem cirurgias urológicas, o próprio HGF, né? César Carlos fechou, foi pro Hulk, né? Mas você tem serviços do SUS, hoje a Santa Casa que voltou a abrir, né? Então você tem hoje espaço para os urologistas trabalharem, né? Então ainda bem, né? E a medicina complementar, que você vai fazer seu consultório no dia a dia, basicamente é esse, né? E os sobreavisos, né? O que são sobreavisos? São que você fica ali fazendo as suas outras atividades e aguardando que seja chamado em alguma emergência, né, para poder avaliar um paciente com cálculo, que é o mais comum, mas pacientes com retenção urinária, com hematura, infecção urinária, que são chamados, e aí a gente acaba tendo que ainda atender. Então é um mercado muito bom, né? Ainda existe também a questão das sub-áreas da urologia, né? A urologia hoje são pelo menos aí entre 8, 9 sub-áreas, né, bem caracterizadas, né, não são subespecialidades, são sub-áreas, e em alguns mercados já existe essa subdivisão. Então, por exemplo, você vai em São Paulo hoje, tem os especialistas em uro-oncologia,
tem os especialistas em andrologia, em fertilidade, tem os especialistas, aquelas pessoas que fazem só uropediatria, tem aqueles que fazem só uro-oncologia, tem aquele uroginecologia, tem aqueles que fazem basicamente só transplante renal, né? Então você tem várias sub-áreas e existe essa subdivisão. Aqui em Fortaleza já existe um pouco disso, mas acaba que a gente em grande parte a gente acaba fazendo quase todas as áreas, né? Não é o ideal porque você não se subespecializa, né? Mas assim, provavelmente no futuro próximo a gente vai ter mais sub-áreas, né? Principalmente em Fortaleza. Então acho que é basicamente isso, consultório, né? Ambulatório, cirurgias, né? Então as cirurgias realmente é o que a gente mais gosta, né? A gente vem de uma base cirúrgica, né? Então a maioria dos pacientes, dos colegas que fazem urologia gostam de operar, mas não necessariamente. A gente tem também exames, né? Você pode fazer cistoscopias, biópsias de próstata, você pode fazer urodinâmica, né? Então, além de tudo, você tem essa questão diagnóstica que o urologista faz também. Então, todos os urologistas que terminam estão aptos a fazer todas essas áreas, né? Então, assim, você tem uma ampla gama de coisas que podem ser feitas, né? E realmente é uma especialidade muito completa. Eu falo, estou sendo, né, barista, mas realmente é muito bom. Tem que falar, eu não posso reclamar da minha especialidade. E a Nutrem, ela é liga de urologia, mas também é a liga de transplante renal. Então, nesse escopo todo do transplante, onde é que o urologista entra? Tá, o transplante renal, eu brinco muito que ele basicamente é um adendo da urologia, né? Assim, hoje a gente já sabe, é uma sub-área da gente, então tem hoje, não tanto aqui em Fortaleza, mas nos outros locais do país, existem urologistas que só fazem transplante, né? Então, eles acabam sendo direcionados basicamente para fazer transplante. Aqui em Fortaleza, desculpa, a gente não tem essa cultura, né? Acaba sendo que urologistas que fazem outras coisas também fazem transplante, e a gente tem serviço muito forte de transplante aqui em Fortaleza, né? Inclusive, os primeiros transplantes do Nordeste foi feito aqui no Ceará, né? Então, a equipe aí tinha o Dr. Ailson, o Dr. Wiges, na época era do transplante renal, né? O Dr. Eugênio Lincoln. Então, são as primeiras equipes que já fizeram transplantes aqui no Nordeste, foi aqui no nosso serviço. E a gente tem o serviço do HGF também, que é um serviço muito forte, que tem muitas pessoas preparadas, né? Tem o Dr. Ivelice, o Dr. Esmeraldo, Ronaldo Esmeraldo, o Dr. Ronaldo Esmeraldo, né? O Anastácio. Então são pessoas, o André, não vou falar todo mundo aqui, porque senão a gente vai deixar alguém, mas são todas equipes muito boas, né? E eu tive uma experiência inicial com transplante durante a minha residência. Eu gostava muito da parte de transplante, principalmente por referência do Dr. João Batista, né, da dele de Cerqueira, que foi meu professor. Hoje eu estou na vaga dele, né, eu tenho o maior carinho por ele está aqui sempre com a gente. E o transplante, o urologista, ele é uma peça fundamental do transplante, né? A gente sabe que o transplante é uma formação muito ampla, porque você tem que ter habilidades, não só habilidades cirúrgicas com a utilização de anastomoses vasculares também, né? Então o urologista que faz o transplante, ele tem habilidades vasculares também que fazem dele um cirurgião mais completo, né? Então a gente tem a captação de órgãos que eu falo muito para os meus residentes que se ele não fizer, ele não vai aprender outras cirurgias necessárias. Então, por exemplo, você fazer uma nefrectomia, você fazendo uma captação de órgãos, captando o rim, tirando o ureter, fazendo a linfadenectomia, tirando os linfonodos para poder fazer o HLA. Então você tem uma formação que você está ali, né, com risco sem risco de sangramento, né, e você aprende muito, né? Então já na captação começa aí, né? E também no implante, né? Então você fazer um implante, fazer uma anastomose ureterovesical, né? Que é um que a gente faz muito no nosso dia a dia com alguns reimplantes para o paciente com endometriose, né? Paciente com lesões ureterais graves, a gente tem que aprender a fazer isso. E o urologista é fundamental nisso, né? A gente sabe que também tem
o pessoal da vascular, que faz transplantes também, né? Então é uma interface entre a vascular e a urologia, mas sem dúvida nenhuma, a grande maioria dos transplantadores são urologistas, né? Sabe que tem essa formação e é uma sub-área da urologia, então qualquer urologista que termine, ele está apto a fazer, né? Porque ele tem que fazer. Na Sociedade Brasileira de Urologia obriga que todos os centros formadores de urologista têm que ter formação em transplante. Então aqui no nosso serviço, os nossos residentes saem fazendo transplante, né? E na época eu ia também sair e acabou que a vida da gente dá outras mudanças, né? Acabei não ficando no transplante, mas por mero acaso do destino, né? Mas assim, com certeza o urologista tem esse papel fundamental, né? E também não só na questão cirúrgica, né? Mas também na questão do manuseio no pós-operatório desses pacientes. Obviamente que o pessoal da nefrologia tem que estar junto para fazer a questão do manejo clínico, né? Da imunossupressão desses pacientes, né? Mas o urologista também tem que estar conectado com isso, porque você tem as complicações pós-cirúrgicas, né? Trombose de artéria, trombose venosa, né? Então você tem estenose ureteral, paciente com refluxo, e o urologista tem que estar preparado e tem que estar junto desses pacientes para resolver esses problemas, né? Entendi. Então é um grande mundo da urologia, do transplante, da cirurgia e da clínica. É uma excelente área. Por isso que eu sou da Lutrem, por isso que eu passei 4 anos nessa liga, porque é uma área vasta, uma área rica. E para nós, estudantes, doutor, quais os conselhos o senhor nos dá? Para nós que queremos seguir essa área ou que estamos em dúvida? Não, mas como, assim, os conselhos, eu já dei um pouquinho de spoiler, né, anteriormente, né? Então, assim, mas que eu acho, se eu fosse hoje voltar a minha, vamos dizer assim, voltar a ser estudante, a primeira coisa que eu falo é assim, obviamente você cria gosto durante a sua faculdade, né? Então a sua faculdade é uma faculdade muito intensa, você está aqui o tempo todo. O primeiro conselho que eu dou é aproveite tudo que a universidade tem para vocês, né? Hoje, muito mais do que na minha área, vocês têm, por exemplo, uma estrutura como essa de fazer um podcast, você tem acesso ilimitado à parte de arquivos, de artigos científicos, né? De laboratórios, né? Eu, por exemplo, eu acho um crime, por exemplo, você saber que aqui dentro, e isso é uma crítica, inclusive, à universidade, eu acho que eu mesmo como professor, não conheço professor aqui da farmacologia, ou não conheço o professor aqui e às vezes ele está trabalhando praticamente com a mesma coisa que eu estou trabalhando. Então essa falta de interação entre os departamentos e entre os laboratórios, isso é uma crítica que eu tenho. Então, por exemplo, eu acho, inclusive, que os alunos, eles deveriam ser proporcionados a fazer o tour. Cara, vamos conhecer todos os laboratórios, vamos passar por todos os laboratórios, saber o que está trabalhando, vai ver que é uma área que você gosta, que você... Hoje ainda essa questão de bolsa vai muito por assim, você conhecer a pessoa, conhecer o pai, sei lá, e ele vai lhe conhecer, isso é totalmente sem sentido, né? Então era você passar ali o ideal sempre era isso, você passar ali numa cadeira com aquele professor, e naquela cadeira que você está fazendo, por exemplo, uma fisiologia, vamos lá, urinária, você ir lá no laboratório, saber o que é que está sendo feito, né? Quais são as pesquisas, será que eu me encaixo nisso, né? Isso infelizmente parte muito do aluno, que não era para ser. Isso era para ser uma questão, até porque a gente tem que parar com essa ideia de que a universidade é para o professor publicar, não é para isso, cara, a universidade é para o aluno, né? Então a primeira coisa que eu dou de dica é cascaveie, pronto. Fuce, pronto, a palavra certa é essa, né? Então vá procurando coisas que você gosta, converse com o professor, rapaz, o que eu tenho alguma área que eu possa trabalhar com isso, eu posso acompanhar o senhor nesses experimentos, tem alguma coisa legal que eu possa fazer para poder também eu aprender para você. Então a primeira é essa, né? A segunda faça cada disciplina como se você fosse fazer aquilo ali na sua vida, né? Então entenda que aquele momento é para aquilo, né? Não estou dizendo para você deixar de aproveitar, de namorar, de curtir, mas assim, enquanto você está aqui na universidade, aproveite mesmo. Então vá, por exemplo, se você vai para
como essa mesma coisa, eu estou lá numa disciplina de farmacologia cardiovascular. Estude aquilo ali, se aprofunde naquilo ali, que é outro problema muito sério hoje, né? Eu achava que isso era um problema geracional, hoje eu vejo que não é um problema geracional, isso é um problema de informações, né? Então, a gente é bombardeado por informações inúteis. Nosso cérebro tem uma capacidade, eu li um artigo um dia desse, que o nosso cérebro tem capacidade de fazer 54 mil decisões durante o dia, né? Isso quer dizer decisões simples, como escovar os dentes, que você vai escovar o dente, se você está dirigindo o carro, se você vai dobrar à direita, se você vai dobrar à esquerda. Então, se você gasta aquilo ali com múltiplas informações que vem de todo lado, informação visual, informação auditiva, informação tátil, tudo isso são decisões, e chega no final do dia você está exausto, né? E acumulando isso durante uma semana, e aí você acaba se perdendo naquilo ali, né? Então, o conselho que eu daria hoje é: filtrem, né, as informações que são necessárias para vocês, né? Então, eu brinco muito, esse Instagram já tira pelo menos aí 10 mil decisões suas durante o dia. Então, limite o horário. Eu sei que é legal, às vezes você vê uma coisa diferente, tudo. Limite para um horário durante o dia. Então, por exemplo, sei lá, no final do dia você quer ver alguma coisa engraçada, veja esse horário, né? Mas durante o seu dia mesmo, tente utilizar para você se desenvolver, né? Então, se desenvolver pode ser de uma outra, pode ser na medicina, que eu acho que é importante, né? Você está ali, por exemplo, eu estou fazendo fisiologia cardiovascular, né? Então eu vou estudar ali, vou pegar o livro, vou ler, vou dar uma aprofundada naquilo ali, porque hoje a gente tem muita informação, mas informações superficiais, né? E eu faço uma brincadeira com todos os meus alunos que chegam no internato. Primeira pergunta que eu falo é a seguinte: quando você está curioso para saber alguma coisa, que bota no Google, né? Hoje no Google hoje tem a inteligência artificial, né? Mas assim, quantos de vocês, eu faço essa pergunta e é bem claro, quer saber, por exemplo, eu vou nem brincar, por exemplo, por que o sangue é vermelho? Vamos lá, colocar só isso, né? Então, quantos de vocês abrem pelo menos o primeiro link para ler, né? Ou procuram algum link que vai lhe aprofundar aquela coisa? A maioria diz que só lê aquele resumozinho que é feito ali no Google, né? Sem a gente saber de onde é que vem. Obviamente a gente confia porque sabe que tem algumas informações, mas tem muitas informações equivocadas, né? Então, se aprofunde naquilo ali. Tenha curiosidade. A curiosidade é o que move o mundo, né? Então, se o primeiro homem lá das cavernas não tivesse a curiosidade, ou tivesse a ideia de, poxa, eu estou carregando isso aqui nas costas, rapaz, será que não tem uma forma? Deu. Depois, se eu botar quadrado aqui, rapaz, quadrado não dá, mas será que se eu fizer arredondando aqui? Aí ele fez a primeira roda, né? Então, poxa, eu tenho essa pedra para tirar da frente da minha entrada da casa. Se eu tentar empurrar, eu não vou conseguir. Como é que vai? Inventou a alavanca, né? Então, tudo isso, se não tivesse a curiosidade humana, a gente não estaria aqui, né? E isso a gente está delegando para a inteligência artificial, por exemplo, né? Eu sou um estudante, adoro inteligência artificial, estou trabalhando com isso agora, mas a gente tem que ser muito crítico em relação a isso para não perder a curiosidade, porque o homem só é homem se ele tem a curiosidade, né? Então a sociedade só vai evoluir se tiver a curiosidade. E a primeira coisa é se aprofunde em assuntos que você acha que são importantes. Não se satisfaça no que o professor está falando, né? E aí eu vou para uma outra coisa que eu sempre falo. Tem um cartunzinho da Mafalda que eu acho uma das coisas mais profundas e sensacionais que eu já vi fuçando assim na internet. Ela conversando com o outro meninozinho lá e ela está lendo, né? Ela está lendo ali, aí o amigozinho dela disse: Mafalda, por que você lê tanto? Ela disse: porque senão eu vou ter que acreditar nos que os outros dizem, né? Então, se você imaginar que você vive na época da fake news, das coisas, né? Então, você tem que ter o seu senso crítico. E a gente só faz o nosso senso crítico se a gente se aprofundar no assunto. Então, primeira coisa é essa. Então, durante a sua faculdade, pelo menos durante que você está ali se aprofunde naquele assunto. Então, por exemplo, estou estudando fisiologia urinária. Poxa, por que a urina é produzida? Como é que a urina é produzida? Como é que sai o sangue, entra no glomérulo e vai sair uma urina clara, né? Por quê? Como é que esse mecanismo de filtração? Vai lá estudar, o glomérulo passa.
pelos tubos e por difusão, ela vai sair por causa dos eletrólitos, tem as bombas de canais. Então tudo isso vai fazendo com que você construa o seu conhecimento, né? Então, primeiro é isso aí, é curiosidade com aprofundamento. Então isso aí, e aí entra a filtragem, né? Que isso, honestamente, eu não sei hoje como a gente consegue filtrar. Eu tenho muita dificuldade de filtrar. Por quê? Porque você é bombardeado por informação, né? Então isso é uma crítica e a gente hoje ficou tão vidrado nessa questão de celular, de internet, de rede social, que a gente acaba sendo bombardeado com isso, né? Então a primeira coisa é filtre como? Não sei, não me pergunte. Cada um tem sua estratégia, né? Hoje eu estou tentando limitar isso, né? Essas outras informações. Existem hoje mecanismos na internet, no celular, que ajudam a gente, e façam e trabalhem com metas, né? Assim, tipo, hoje eu vou fazer meu exercício físico, que é fundamental, todo mundo tem que fazer, o meu horário tal a tal, nesse período não vou responder nenhum WhatsApp, nem vou fazer nada, depois no meu horário eu vou para a faculdade, vou estudar, né? Então organize a sua semana, inclusive para a absorção de informações, né? Porque hoje está difícil mesmo. Então eu acho que é basicamente isso, né? E faça daquela sua daquele seu dia, daquele seu horário ali na faculdade como único, não só, e é isso que é importante, é fundamental, não só questão cognitiva de estudar, mas também de relacionamento, né? Então seus relacionamentos com seus amigos, né? Você tem um relacionamento legal, conversar com pessoas interessantes, pessoas que agregam no seu dia a dia, né? E isso faz com que você cresça também. Pessoas que lhe desafiem, tenha sempre elas do seu lado. Pessoas que lhe adulem, bote sempre longe, né? Então, pessoas que fazem você crescer são pessoas que fazem você pensar, né? E todo mundo tem alguém disso na sua vida, né? Então, toda vida que você vê alguém que está só lhe elogiando e tudo, veja que tem alguma coisa errada naquilo ali. Mas se você tem uma pessoa que está sempre lhe desafiando, não lhe maltratando, mas desafiando a você pensar diferente, a você escutar o contraditório, que é hoje também outro grande problema sério que a gente vive no Brasil e no mundo inteiro, de que todo mundo só quer escutar coisa boa, todo mundo só quer escutar aquilo, mas o que lhe faz crescer é aquilo que lhe deixa desconfortável, é aquilo que lhe faz pensar, refletir, e a gente cresce quando a gente reflete. Então, poxa, às vezes você está uma bolha de pessoas que pensam do mesmo jeito. Quando você escuta uma pessoa diferente, aquilo lhe dá uma estranheza inicialmente, aquilo lhe dá uma coisa ruim, mas lhe faz pensar, diz, poxa, será que eu estou fazendo realmente, eu estou fazendo correto, eu estou pensando, será que se eu por esse lado, e isso faz você ser uma pessoa melhor. Então acho que isso aí é a questão de filtrar e se aprofundar ao mesmo tempo, né? Dizer, filtrar informações desnecessárias e aprofundar aquilo que é importante, né? E ver quem são as pessoas que estão do seu lado. Acho que talvez isso aí seja o mais importante. Tem sempre pessoas que lhe ajudem, né? Façam você crescer. Inclusive uma citação famosa, que ostra feliz não faz pérolas. Então é muito importante que a gente esteja sempre cercado de quem vai nos desafiar e não nos acomodar. Doutor Alexandre, eu agradeço bastante a sua presença, sua disponibilidade de falar para nós da sua expertise na área da urologia, do seu histórico até escolher essa profissão. Hoje a gente falou sobre bastante coisa, fizemos uma seara desde vocação até futuro da URO, as sub-áreas, conselhos para os estudantes. Queria agradecer a sua presença, agradecer Caio, nosso técnico aqui hoje, e agradecer o NUTEDS, o Núcleo de Educação à Distância e Saúde, que organizou todo esse espaço e essa estrutura para a gente poder gravar nosso podcast hoje. Nos vemos no nosso próximo episódio. Muito obrigada a você, ouvinte, e seja sempre bem-vindo aqui e bem recebido.